Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Casa Espírita na Cruz para mais uma tarde de palestras e estudos. Como recado, nós temos aqui o círculo de leituras, vai retornar no dia 23 de fevereiro com o livro Nas Voragens do Pecado, de Ivone do Amaral Pereira. E o horário mudou. Anteriormente era às 20 horas, tá? Então esse horário vai ser às 19 horas, correto? Isso, no dia 23 de fevereiro. A evangelização infanto-juvenil vai se iniciar no próximo sábado. Mas como nós temos algumas crianças aqui hoje, a nossa irmã Vanessa vai, logo após a prece, a nossa irmã Vanessa vai com essas criancinhas lá para trás, tá bom? Então vamos iniciar a nossa tarde de palestras hoje. E como sempre fazemos, iniciamos com a leitura de um livro. E o livro desta tarde é Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição número 86. Jesus e os amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. São palavras de Jesus, narradas por João, capítulo 15, versículo 13. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era um amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Pelas lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa da afetividade integral. Lava os pés dos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguarde teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Pedimos ao nosso irmão Macedo, posso fazer a nossa prece inicial. Elevamos nossos pensamentos a Deus, acalmando nossos corações neste momento, agradecendo ao Pai Maior pela oportunidade de estarmos aqui, com saúde, trazendo conosco a esperança de dias melhores. Ilumina, Senhor, e abençoa o irmão que fará uso da palavra no dia de hoje, abrindo nossos corações à mensagem, às palavras que aqui serão ditas. A Tu te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida
e por tudo que nos concede em nosso dia a dia. Ajuda-nos, Pai amado, em nosso dia a dia. Te agradecemos. Obrigado, Macedo. Agora, nesse momento, a Vanessa vai se deslocar para as crianças. Queridos irmãos e irmãs, temos hoje a satisfação, de ter conosco aqui o nosso querido irmão André Cantarelli. Por favor, irmão, que vai falar para nós do poder da fé. Fique à vontade, meu irmão, casa é sua. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço a todos pela oportunidade. Boa tarde a todos, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus, nosso mestre querido, possa envolver a cada um de nós nesta tarde. É sempre uma alegria falar na nossa instituição, isso é uma coisa também muito importante, porque é muito comum a gente rodar em outros lugares e visitar outras casas. E lá eu costumo dizer que eu trago um abraço da Casa Espírita na Cruz. Então hoje sou eu mesmo que estou trazendo o meu abraço aqui para a nossa casa. É uma alegria muito grande completar este mês de janeiro, que normalmente tem 1.743 dias, mas nessa versão ele está com 31 dias somente, né? Passou bem rápido, normalmente ele costuma demorar mais um pouquinho, e hoje estou aqui tendo a honra também de encerrar este mês, que teve vários palestrantes importantes aqui na casa, inclusive, né? É importante lembrar disso, cada um com um tema mais interessante. E fazer esse fechamento, pode-se dizer, né, deste mês, que é o mês que nós iniciamos este novo ano, né? Janeiro tem essa peculiaridade. Ele é um mês que logo a gente esquece dele, porque daqui a pouco começam as atribulações, acabou as férias, né, bonita? A Morena ela já está balançando a cabeça assim, ó. Porque agora, segunda-feira, né? A tia do transporte também, já está todo mundo feliz, né? O professor, todo mundo muito contente. Gente, se não recomeçar, a gente não termina, então tem que começar logo, né? Porque daqui a pouco estamos novamente fazendo aqui a nossa festa de Natal. Não poderia começar sem dar um destaque para dois corações queridos que esta semana nos deixaram. A nossa querida irmã Marta Antunes, da Federação Espírita Brasileira. Talvez muitos aqui não a tenham conhecido diretamente, mas certamente já tiveram a oportunidade de estudar através das apostilas do estudo sistematizado da doutrina espírita. Foi ela, através de uma grande equipe, já há quase 40 anos, que propôs esse modelo de estudos, que fez com que todos nós pudéssemos aprender um pouco mais sobre doutrina espírita. Então fica aqui também esta pequena e singela homenagem a esse espírito que com certeza foi recebido com muito louvor na espiritualidade. E para a nossa irmã Neuza, que era muito popularmente conhecida como Neuza do Cici, né? O seu Cici, que frequentou a nossa casa aqui no tempo em que estávamos em cima da padaria, que esta semana também nos deixou. Então fica agora o preito de gratidão a essas duas mulheres tão exemplares, né, pode-se dizer assim, que tiveram conosco aqui nesta caminhada. Bem, o tema então da tarde é poder da fé. E quando nós falamos de poder da fé, existem vários elementos que poderíamos utilizar. O que não faltam são passagens no Evangelho, nós vamos recordar de algumas delas, que nos reportam algumas das mais expressivas, pode-se dizer assim, manifestações de fé. E eu poderia perguntar a cada um dos presentes, o que é fé para vocês? E ela é tão danada que é uma palavrinha tão pequenininha, mas tem um poder extraordinário. E quando a gente vai atrás do sentido da palavra fé, a primeira interpretação que nós recebemos é que ela é uma crença religiosa. Então, por isso, quando a gente, às vezes, utiliza a palavra fé fora de um contexto religioso,
as pessoas logo olham para nós e vão pensar que nós somos religiosos. Por quê? Eu posso ter também fé no meu irmão, posso ter fé na ciência, posso ter fé naquilo que eu estou fazendo, posso ter fé em coisas diferentes do que no sentido religioso, por assim dizer. E quando nós falamos de fé, naturalmente, dentro de uma casa espírita, nós nos remetemos à fé cristã, aquela que vem a partir dos ensinos de Jesus, que também é uma outra coisa importante, porque hoje a nossa fé, ou pelo menos boa parte, se a gente pudesse dividir em 3 partes desse mundo, né? Mas não é assim matematicamente falando, porque os nossos irmãos muçulmanos são em maior número do que os cristãos no mundo, mas como nós estamos do lado do mundo em onde tem mais cristãos, a impressão que nós temos sempre é que fé está apenas associado ao cristianismo, quando na verdade nós sabemos que o judaísmo, que vem anterior ao próprio cristianismo, foi quem inaugurou este pensamento desta fé monoteísta, porque até o início, pode-se dizer assim, da vida dos hebreus, o que nós tínhamos, ou pelo menos imaginávamos ter, era o politeísmo, que era aquela crença em vários deuses. E as pessoas, principalmente ali na Grécia, é importante sempre destacar, porque esta cultura, ela é ainda nos dias atuais, principalmente nos irmãos do Oriente, muito cultuada, mas no Oriente Médio, no Ocidente, melhor dizendo, né? E no Oriente Médio, caminhou-se de um pensamento politeísta, que eu acreditava em vários deuses, para um pensamento monoteísta. E graças ao quê? Graças a todo o sofrimento que os hebreus passaram, que depois deram vida ao povo judeu, que mais tarde viria Jesus e que mais tarde viria aí também o Espiritismo. Lembrando que a primeira revelação que nós conhecemos, que foi através de Moisés, vem através dos 10 mandamentos. Então, esses 10 mandamentos, pode-se dizer, traz-nos o primeiro contato que nós tivemos com esse Deus único, e diferente do que acontecia na Grécia, que era aquele Deus polis, né, aquele Deus ali circunscrito à cidade apenas da Grécia, aquele estado da Grécia, pode-se dizer assim, a Atenas e outros lugares, a proposta do Deus único e o monoteísmo era uma proposta universal. Por isso que, ao lermos ou estudarmos os 10 mandamentos, vamos ver que eles não falam sobre essa ou aquela peculiaridade, sobre esse ou aquele espaço, mas os 10 mandamentos eles falam para nós de uma forma geral, ampla e irrestrita. É nesse momento que nós começamos a compreender da divindade como nós conhecemos até os dias atuais. Mais tarde, com o advento do próprio Cristo, trazendo esta proposta revolucionária, podemos dizer assim, de deixarmos de lado aquele Velho Testamento ainda baseado no olho por olho, dente por dente, trazendo-nos a proposta de amar ao próximo como a si mesmo, mais amando a Deus em primeiro lugar, fazendo com que acreditássemos também uns nos outros e que juntos, e a própria página nos remeteu à presença dos apóstolos, que mesmo naqueles instantes confusos em que viveram ao lado do Cristo, mais tarde se converteram em grandes homens, em grandes propagadores desta fé, que é a fé cristã, que hoje nós teremos mais evidenciado aqui no estudo. Como o tema fala um pouco sobre poder, na verdade é poder da fé, e quando nós entendemos a fé como uma crença religiosa, poderíamos lembrar de um passado bem sombrio para todos nós, que foram as cruzadas, nas quais a fé, ou pelo menos aqueles que achavam que aquela fé particular era a fé que deveria ser ou coordenar todos os povos, e por ali começaram a matar em nome desta fé. Por isso, talvez, a confusão entre o poder verdadeiramente e a fé que existe em cada um de nós. O poder é ter faculdade de alguma coisa, ter possibilidade, é você ser possível de fazer alguma coisa. Isso é ter poder. Mas, como todas as palavras na maioria do passar do tempo, ela também foi se pervertendo um pouco.
Então o poder não é só aquele que tem a habilidade, mas também é um posto pelo qual, em determinadas situações, eu estarei mais ou menos, ou com mais ou menos poder e com mais ou menos pessoas sobre as minhas, digamos ali, sobre o meu mando, sobre o meu controle, sobre a minha orientação, sobre a minha proximidade. Existe uma frase que provavelmente os irmãos já devem ter ouvido, e as irmãs, se quer conhecer um homem, né, dê-lhe poder. E aí eu corrigi um pouco aqui, né, peço autorização aí ao autor, porque a autoria é indefinida, na verdade. Nós vamos encontrar ela atribuída a Maquiavel, vamos encontrá-la atribuída a Abraham Lincoln, que foi um dos presidentes americanos, e o Robert Greene, que foi um grande orador também americano. Mas eu troquei por homem por um ser humano, porque também, tanto homens quanto mulheres, ao assumirem determinados postos de poder, transformam-se, e às vezes em criaturas assustadoras, né? Pode-se dizer assim. E eu me lembro sempre do desenho do Pateta. Todo mundo lembra do Pateta, né? Pateta do Mickey, coleguinha, né? Eu acho que ele era o cachorro do Mickey, se não me falha a memória, não é isso? Ou é o Pluto? É o Pluto, perdão. Pateta é o amigo. Ou é o Pluto que eu estou querendo falar. E aí tem um desenho, né? Não sei se agora é seu Pateta, seu Pluto, agora já fez confusão na cabeça, que ao assumir a direção de um carro se transforma numa fera. É o Pateta, né? E o nome Pateta já fala muita coisa, né, dele? Mas quando ele assume a direção de um carro, acabou. Assim são algumas pessoas que, e hoje falávamos, né, sobre os micropoderes, né? As pessoas assumem aquele espaço ali e aquilo ali se transforma uma coisa terrível. E dizem que os latinos, né, têm maior dificuldade para processos de sucessão, né? É o que dizem a respeito. As pessoas às vezes assumem um posto e ficam naquele posto ad eterno, não é assim? E tem muita gente que acredita que vai ter poder para sempre. Mas, seja de quem for a frase, o importante é sempre refletirmos se nós, e aí também uma outra expressão que pergunta, né, que rei sou eu nessa história, que rainha sou eu diante daquilo que estou fazendo. Então tome cuidado ao assumirmos esse poder. Porque quando eu falo de poder da fé, eu não estou falando do poder de destruição, eu estou falando de um poder da crença que eu possa ter numa religião, num dogma, ou em qualquer coisa que me faça ser melhor. E nós vamos encontrar, principalmente na doutrina espírita, sempre aquela frase muito conhecida, eu vou retornar aqui mais à frente, mas é importante já falar agora, que Kardec vai nos falar a respeito da fé raciocinada. Então, o que é a fé raciocinada? É eu compreender, e de fato, existe, primeiro eu tenho que admitir que existem coisas que eu não consigo perceber, existem elementos que estão transcendentais à matéria, nem todos percebem isso, o que não é um problema, porque aqueles que não percebem, mas vivem de forma honrada, né, de forma honrosa, não tem problema serem ateus, não é isso? Desde que a pessoa respeite o próximo, desde que a pessoa consiga, na sua própria existência, transformar o ambiente na qual ela está vinculada. Então a fé é esse conjunto de dogmas, de doutrinas que constituem um culto, inclusive a própria doutrina, que às vezes a gente vai escutar assim, é a fé que o fulano professa, né? Qual é a sua fé? Não é assim que as pessoas perguntam? Eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico. Por quê? As pessoas também vão entender a fé como a própria doutrina em si. Então por isso a gente vai ver em algumas interpretações qual é a sua fé. Não é que você tenha fé, qual é a sua fé? A minha fé em Deus, em Jesus, a minha fé em Maomé, a minha fé em Moisés, eu sou um muçulmano, eu sou um judeu ou eu sou um cristão. São as três grandes correntes e todas as outras que vêm a partir delas são variações, né? Em especial aí no cristianismo nós tivemos muitas variações nesse sentido. O nosso irmão João Machado, vocês devem lembrar dele, que é do Grupo Espírita Caminho da Luz, ele esteve algumas vezes aqui fazendo palestra conosco, seu João. Ele diz uma vez, uma certa feita, quando estava ainda frequentando o Grupo Espírita Caminho da Luz, nos estudos que fazíamos às segundas-feiras, que era o tratamento da desobsessão, nós ficávamos numa sala à parte estudando o Evangelho, enquanto o trabalho propriamente dito da mediunidade acontecia em outra sala. E durante os dias que estávamos lá estudando, saiu o tema da fé.
E ele então trouxe-nos uma definição que eu costumo usar para os dias atuais, desde que eu ouvi a primeira vez. Se a gente pudesse definir fé, ele acha que definiríamos melhor como a ausência de dúvida. O que é ter fé? Ele considera que é ter ausência de dúvida. Eu não tenho dúvida. Agora, perguntaria-se, né, mas fé em quê? Ou fé em quem? Quem é que move a sua fé? Ou o que é que move a sua fé? O que é que faz com que você acredite levantar todo santo dia, fazer as suas orações e ter a fé de que o dia vai dar tudo certo? E se porventura algum obstáculo maior aparecer, também terei fé de que aquele obstáculo será demovido. Quem é que faz isso comigo? Seria eu mesmo? Ou seria este pensar universal que, reunindo vários corações, faz com que as coisas aconteçam? Algumas reflexões. E também seria ter fé saltar no escuro, no breu, de repente eu pulo no nada? Seria esta a fé? Pode-se dizer, não, eu tenho certeza, eu tenho a fé de que se eu saltar deste avião aqui agora, vai aparecer para mim, e aí, Georgiane? Eu não salto, daqui a pouco eu penso. E tem uns que não vão saltar nem com paraquedas, não é assim? Tô doido para fazer isso aí, qualquer hora dessas, vocês vão ver as fotos aí com a boca batendo assim, ó. Eu pulando no coisa. Pois é, tem uns que não vão entrar nem no avião, exatamente, né, Ué? Tem gente que nem entra no avião. Quiçá colocar um paraquedas, quiçá pular do avião, ou quiçá pular do avião sem paraquedas, não é assim? Então, não é essa lógica, né, cartesiana que a gente pode chamar, não, mas eu tenho fé, eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque eu também tenho que partir um pouco da lógica e do raciocínio que nos foi dado, salvo se nós tivermos furtado, né, algum problema no campo mental. E a gente não tem a percepção da realidade da verdade. Vide o caso daquele jovem que, infelizmente, entrou na jaula, né, da leoa lá em João Pessoa, porque na sua percepção mental, ele tinha o desejo de ser um domador de leões, ele não via naquela espécie a ameaça que naturalmente ela representa. Assim? Então, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma fé raciocinada, mas que tem elementos da fé que vai fazer com que eu consiga compreender que mesmo, às vezes, eu não identificando o caminho, eu não identificando a saída, eu acredito que essa saída vai acontecer. Isso é fé. É amanhecer, às vezes, num dia que não será o dia mais feliz da sua vida, mas você tem a certeza, a confiança, ou melhor, você não tem dúvidas de que as coisas vão se resolver. Isso é fé. É diferente de eu saltar, né, no breu, no escuro, sem qualquer forma para isso. E vamos lembrar também, ao falarmos de fé, vamos lembrar do famoso ver para crer, do nosso querido Tomé, que no retorno de Jesus após a crucificação se apresenta para alguns dos seus apóstolos e estava ausente naquele momento Tomé, que mais tarde vai falar assim, eu não acredito, eu só acredito se ver. Muitos de nós também só vamos acreditar em algumas situações se vermos. Agora, pode ter certeza que mesmo sem ver, minha gente, muita coisa há de acontecer. E acontece mais rotineiramente do que nós podemos imaginar. Então, o ver para crer também de Tomé não é ruim de tudo. Quem vai nos chamar a atenção aqui é Emmanuel, do ponto de vista de que, assim como Kardec nos recomenda, devemos sempre ter um olhar crítico para aquilo que se manifesta ali na nossa frente. Lembrando da própria recomendação de Cristo, que viriam os falsos profetas e os falsos deuses. E hoje o que não falta são propostas indecentes, pode-se dizer assim, indecorosas, de ganho de espaço no céu. Porque antigamente a gente falava sobre os lotes no céu, vender o terreno no céu, né? Hoje as pessoas estão vendendo jogos e apostas para você, dizendo, olha, ajuda aqui que você vai ganhar e garantir seu espaço lá. Em espaços religiosos, meus irmãos, pasmem. Em espaços religiosos, apostas estão sendo colocadas como a oportunidade que Deus está dando na sua vida para que você alcance a prosperidade.
E a prosperidade material vem cada vez mais crescendo no sentido de que se você não é próspero, se você não tem as coisas, é porque você não está fazendo da forma correta. E aí, como é que vai ser nesse mundo inteiro, né? Porque a gente, de acordo com os Espíritos, não tem riqueza suficiente para todo mundo, né? Mas, sigamos bem. E outra coisa também que nós vamos recordar, como eu falei para vocês, são os exemplos de fé que nós temos dentro do próprio Evangelho. Vamos lembrar da mulher hemorroíça, vamos lembrar do centurião romano, vamos lembrar do cego Bartimeu ou o cego de Jericó, vamos lembrar dos cristãos que entravam no Coliseu cantando glórias a Deus, e que seriam na sequência destruídos, né? Dilacerados pelas feras, e tantas outras manifestações de fé daquilo que eles não tinham nem a ideia do tamanho que poderia ser. E qual foi o tamanho da fé que Jesus determinou que nós precisávamos ter para demovermos uma montanha daqui para lá? Um grão de mostarda, que não é o menor, mas ele é muito pequenininho, não é assim? Bastava eu ter, ou melhor, basta eu ter o tamanho do grão de mostarda da minha fé para que eu faça a remoção de uma montanha daqui para colar. Já sabemos também, os Espíritos nos auxiliam, de que esse demover de montanhas não quer dizer necessariamente que nós vamos mexer com a serra de lugar, mas é tirar o obstáculo que está na nossa frente. Porque nós, às vezes, que colocamos aquele bendito obstáculo, mas com muita fé e perseverança, nós conseguimos demovê-lo da nossa frente e vamos passando adiante. Quantos não foram os desafios na nossa vida, meus irmãos, que a gente falava assim, meu Deus, eu jamais pensei que pudesse chegar até aqui. Para muitos, inclusive, no aspecto da saúde. Muitas pessoas não acreditavam que iam transpor o vale da sombra da morte, né, como diz no Evangelho, e conseguiram vencer e estão aqui dando graças a Deus porque venceram as limitações da matéria, tiveram a oportunidade de continuar nela. Então isso tudo nos abre um campo, um entendimento de que com a minha fé esclarecida, ordenada, uma fé que está baseada na fraternidade, na caridade, no respeito ao próximo, aí sim será uma fé viva, é aquela que vai transformar a nossa realidade. Daí então que lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no capítulo 19, que tem por título A Fé Transporta Montanhas, e aí eu sugiro que todos possam mais tarde buscar este capítulo para ver várias passagens a respeito da fé. É lá que Kardec então vai dizer para nós que fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E quando Kardec lança esta fala, essa definição de fé inabalável, ele nos traz a reflexão de que, através da razão do conhecimento, nós vamos compreender muito mais a realidade, e quanto mais nós tentamos explicar a natureza, mais ficamos maravilhados com o Criador. Então, quanto mais eu avanço nos estudos das ciências, mais eu fico admirado do contexto de criação do homem. Agora, essa semana foi lançado novamente a proposta de viagem novamente à Lua. Quem quiser começar seus parcelamentos aí, já estamos retomando. Vai sair novamente uma missão, a última, pelo menos que desceu na Lua, foi em 1969. Então já faz um tempinho, em julho de 1969, se não me falha a memória. Então, nós estamos novamente buscando o espaço sideral, e tem lá o James Webb, se não me falha a memória, que está viajando no universo, né? Isso que é uma sonda, né? Está indo pelo espaço afora. E eu gosto sempre de falar que de vez em quando ele faz uma selfie, né? Ele vira em direção à Terra e tira uma foto, e a gente está no meio daquela poeira do nada, assim, tem um ponto lá, é o planeta Terra. Isso tudo nos mostra a grandeza do Deus que nos criou. Agora, muitos vão buscar através mesmo, né, da ciência, e vão dizer, olha, essa coisa de Deus não existe. Essa coisa de criação divina, isso não existe. Por quê? A referência que nós temos de criação realmente é uma criação, digamos, muito mitológica, que foi a criação de Adão e de Eva, que, com todo respeito aos escritos, né, às escrituras sagradas,
elas nos remetem ao mito da criação, mas não necessariamente de um modelo de criação que se deu, de um homem que depois foi tirado dele uma mulher, que daqui a pouco eles tiveram filhos, os filhos seguiram, brigaram, né, entre eles, um matou o outro, e o outro que sobreviveu foi para uma outra aldeia e casou-se com uma outra jovem e dali prosseguiu. E se a gente estudar com um pouco de carinho, não precisa brigar com a Bíblia, não é assim? É só você ler com entendimento que você vai perceber que há uma linguagem figurada muito grande. Então, no momento em que eu coloco a razão, por exemplo, diante do mito da criação, eu, através da ciência, eu vou derrubá-lo, naturalmente. E aonde foi a grande cisão disso tudo? Foi quando o nosso querido irmão Charles Darwin, que passou aqui por Itaboraí, inclusive, foi dizer que não, né? Na verdade, que houve não foi uma criação. Surgiu em determinado momento e houve um processo de evolução. Mas repare, Darwin vai falar muito mais da evolução do que da criação propriamente dita. Por que não podemos juntar uma coisa com a outra? Que foi o que a doutrina espírita fez. Não, nós tivemos um momento zero, nós fomos criados sim, mas não naquele modelo, daquela forma como está descrito na Bíblia. Mas a Bíblia configura lá, segundo os próprios estudiosos, os 6 tempos geológicos, né, que pode ter acontecido da Terra, que foi do primeiro até o 6º dia. Muita gente confunde, né, fala que a Terra foi criada em 7 dias, não foi em 7 dias, porque no 7º dia Deus descansou. Ela foi feita em 6 dias. E aí, se nós olharmos para os períodos, né, geológicos do próprio planeta, nós vamos identificar ali uma similaridade muito grande. Mas, quando você joga isso para a tela da razão, você esfria a possibilidade da criação divina e aí é Deus colocado de lado. Mas se você estuda o livro A Origem das Espécies, de Darwin, em nenhum momento ele questiona a existência de Deus. Ele diz apenas, olha, não foi bem assim que está descrito na Bíblia. Os seres tiveram um início e esse início fez com que eles se desenvolvessem. Uns se desenvolveram muito em função do clima, outros das condições climáticas, outros do ambiente onde ele estava, a própria natureza como um todo, mostrando-nos de que por que não Deus não poderia ter nos criado, né, e ter feito ali a continuidade da evolução. E quem nos socorre falando sobre isso é o nosso querido irmão Emmanuel, com a psicografia de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz. No A Caminho da Luz é que ele vai mostrar esse início dessa espécie que foi determinada para que fosse ali recebido, né, os espíritos mais tarde, a espécie humana. Não foi o macaco que se desenvolveu especificamente, mas uma espécie muito parecida com eles, né, que vimos lá da mesma raiz, pode-se dizer assim, um parente próximo, né? Mas aí depois, com os estudos mais adiante, a gente viu que é mais parente do rato do que do macaco, propriamente dito, né? Mas nesse contexto todo, vemos que também todos os elementos que estão na natureza estão no nosso corpo físico e todo o ambiente desse conjunto todo. Então, quando nós falamos, né, quando Kardec nos fala que fé inabalável só a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, é que se a nossa fé nos mostra que de fato tivemos um marco zero, um marco inicial, e fomos desenvolvendo com o passar do tempo para chegarmos nesta condição. Aí na mesma época, melhor dizendo, né, 2 anos antes do lançamento do livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, Kardec lança o Livro dos Espíritos em 1857, já trazendo-nos informações que mais tarde seriam confirmadas pela própria ciência. Então nós não temos que tacar pedras na ciência, nós precisamos da ciência, porque através dela é que muitos de nós hoje podemos utilizar dela para os nossos tratamentos de saúde, para a recuperação das nossas vidas, para a recuperação dos espaços onde nós estamos, para evitar os acidentes, né, as catástrofes naturais que nós estamos vivenciando, tudo isso graças à ciência. Então não tem que ser contra a ciência. Agora, se a minha fé, diante da ciência, ela é questionada e derrubada, então essa fé não é uma fé inabalável. E aí qual é o problema? É o problema com a ciência? Não, porque Kardec também vai nos recomendar. Se porventura a ciência chegue algum dia, em algum momento, fale alguma coisa que comprove algo diferente daquilo que foi apresentado pelos espíritos, fiquemos com a ciência.
para que a religião não seja, também a doutrina espírita, não seja aquela que vai embotar o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa vontade de viver, porque nós precisamos caminhar e caminhar para frente. Então, fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Mas cuidado, espíritas, nada de ficar discutindo com o irmão ou com a irmã que não entende desta forma. Vocês só vão arrumar inimizades. Não adianta você falar que não foi bem assim com Adão e com Eva, a criação não se deu dessa forma. Vocês vão arrumar problemas para a vida de vocês, certo? Respeite a crença do outro, respeite a fé do outro, que é mais fácil, pode acreditar, do que você tentar provar que ela está errada, até porque na visão dela ela está certa. Sim, na minha visão, que já não é mais aceita da mesma forma, né? Kardec vai dizer para nós que o Espiritismo não instrui ou não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando a fé inabalável, que ele já nos falava, e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, quando eu chego aqui na doutrina espírita, eu que venho de uma doutrina que não acredita, por exemplo, na reencarnação, mas quando eu, de coração aberto, de mente aberta, venho para os estudos, consigo compreender a lógica que me diz que, olha, ninguém nasce, todos nós nascemos simples e ignorantes, vamos alcançar um grau de evolução na escala espiritual, vamos passar por várias situações, né? Uma vida meio nas ondas, né, do rádio, né? Uma vez nós estamos no alto, uma vez nós estamos embaixo, mas com a propensão a alcançarmos o grau máximo de evolução que nos é possível. Quando eu consigo compreender que não existe um céu e um inferno como lugares determinados, finitos, onde as pessoas são encaminhadas se forem boas ou se forem más, quando eu consigo compreender que tudo aquilo que eu passo na minha vida, seja prova, seja expiação, seja missão, seja o que for, são oportunidades de crescimento espiritual, eu consigo me libertar. E eu me alinho mais com o que Jesus falava do que com o que os homens falam do que Jesus falou. Não é assim? A gente também tem que tomar muito cuidado hoje, porque a interpretação da palavra de Jesus, ela às vezes está muito deturpada. Todo cuidado é muito grande, ou melhor, todo cuidado é pouco para todos nós vencermos e não perdermos a fé. Porque uma das coisas que também, ao estudarmos sobre o tema, a gente verifica é que nós precisamos ter fé uns nos outros. Nós precisamos acreditar uns nos outros. Nós precisamos honrar os nossos compromissos. E é uma coisa que é importante e bem bacana, é que a doutrina espírita nos ensina muito sobre isso, sobre compromisso. No momento em que você assume o compromisso, você tem que dar conta daquele compromisso. No momento em que você combina que o estudo vai começar em tal hora, ele tem que começar em tal hora. Porque nós sabemos que existe um compromisso também da espiritualidade de estar aqui neste mesmo horário. E enquanto nós estamos aqui, eles estão trabalhando conosco. Isso é uma questão de fé, meus irmãos. É saber que enquanto estamos aqui, estamos sendo atendidos. É saber que quando entramos na sala do passe, estamos sendo socorridos. É quando fazemos o evangelho no lar, estamos sendo amparados. É a fé que nos move neste conceito, mas não uma fé cega. A fé que nos determina e que nos encaminha para onde todos nós queremos e devemos caminhar. E na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar as entidades superiores sobre a felicidade terrestre. Vai perguntar assim: se a felicidade terrestre ela é relativa à posição de cada um. Ou seja, eu sou feliz porque eu sou rico, porque eu sou bonito, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou independe dessa condição. E aí, olha que mais à frente ele continua perguntando: o que basta para a felicidade de um constitui, às vezes, a desgraça de outro. Haverá, contudo, pergunta Kardec, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta dos Espíritos não poderia ser melhor. Com relação à vida material, qual é a felicidade de fato para os homens? É a posse do necessário. Então, se eu tenho o necessário, eu sou feliz. Mas tem gente que tem o necessário e acha que não é o necessário e busca às vezes ter coisas que não tem, e aí vem o quê? A infelicidade. Felicidade está baseada na posse daquilo que é necessário. Com relação à vida moral, continuam os Espíritos,
a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, para nós espíritos, na nossa condição nessa vida, o que vai nos facultar a felicidade enquanto espíritos é a nossa consciência tranquila e a fé no futuro. E aí poderíamos imaginar, né, de que futuro estamos falando? Estamos falando do melhor futuro para a humanidade, para aquele futuro onde todos terão as mínimas condições mínimas para a sobrevivência, aqueles que terão todos os acessos necessários para manter a sua vida, para fazer com que a vida do próximo também seja colocada de forma adequada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, cabe a cada um de nós, diante da nossa fé, buscarmos construir aquilo que verdadeiramente fará sentido na nossa trajetória rumo ao infinito. Nada pode deter a marcha da humanidade. E mesmo que estejamos vendo alguns elementos humanos neste plano, neste instante que nós estamos vivendo, como representantes ainda de pensamentos retrógrados, de pensamentos violentos, de pensamentos de agressão, estes estão sendo convidados, serão convidados gentilmente a deixar este planeta, porque ele está caminhando para um mundo de provas e regeneração, onde não caberão mais a violência, o ódio, a perseguição, a ganância. Então, ter fé no futuro, como eu disse para vocês, não é pular no nada, é acreditar que, através dos bons exemplos da nossa vida cotidiana, e transformando a nós mesmos primeiramente, é que nós vamos fazer com que essa humanidade então seja transformada. Não é que os maus serão relegados às distâncias, aos infernos, né, pode dizer assim, serão levados a ambientes que ainda estão alinhados com aqueles pensamentos. Então é importante que cada um de nós vença a si mesmo com a nossa fé, e por isso que, ao fazermos as nossas orações, que é talvez a representação máxima da nossa fé, quando nós pedimos a Deus, não esqueçamos de agradecer, porque tudo aquilo que nós fazemos e que nós recebemos, e aqui foi dito também em várias situações, né? Que nós recebemos coisas, a nossa irmã mesmo falou semana passada, que nós não temos a menor ideia. Então, se hoje, neste momento, estamos sentados neste ambiente, graças a tantos outros irmãos e irmãs que permitiram que nós pudéssemos chegar aqui hoje. Estarmos aqui, participarmos desta reunião e compartilharmos essa nossa fé. Que a nossa fé não seja aquela fé baseada apenas em manifestações exteriores, mas em especial em sentimentos interiores. Que possamos abraçar o caído, o necessitado, que possamos contar uns com os outros nos momentos de dificuldade, que possamos ver no irmão caído a oportunidade de praticarmos a caridade e a fraternidade, e lembrando que Tiago, né, nosso apóstolo, falou, a fé sem obras, ela é morta. Então, nós que estamos à frente do trabalho do bem e da caridade, possamos sempre lembrar disso, e nunca esquecermos que Jesus, Ele mesmo, mostrou-nos, né, a garantia e a confiança na fé em Deus incondicional. Por isso que esse espírito evoluidíssimo jamais temeu estar aqui novamente, né, ou melhor, estar aqui encarnado entre nós, mesmo sabendo de todo o sacrifício que ele passaria, mesmo sabendo que seria crucificado. Eu estou perdido um pouco com as horas, porque os relógios, cada um é um horário de Londres, aqui tem horário de Paris, tem horário de, né? Eu estou meio perdido aqui, mas eu vou seguir por aqui dele. Já estamos completando. Então, para concluir, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos ver na fé todos os elementos necessários que precisamos para a nossa caminhada, que ela seja um combustível para para irmos além dos limites, né, materiais, porque isso também é possível. Lembrando que Jesus falava, todo aquele que chegava próximo a ele e que estava com alguma dificuldade, Jesus perguntava, o que queres que eu faça? Que eu fique bom, que eu fique curado, que eu fique, né, que seja afastado. Porque depende de quê? A fé é uma mola propulsora, né? Ela vai ativar aquilo que eu preciso ter para para receber aquilo que eu preciso. Por isso que na hora do passe nós falamos, faça uma oração íntima, né? Uma prece íntima para que você esteja apto a receber esses benefícios que vêm. É um momento de fé nosso. Também a esperança ativa, a crença futura de que sim, nós vamos viver num mundo melhor, meus irmãos. Se não agora, depois. O que nós não podemos esquecer é que hoje
na nossa prática da fé, da vivência, da doutrina espírita do cristianismo, de que lado da história nós estamos. É isso que será cobrado quando chegarmos na espiritualidade. Estamos a favor daqueles que estão caídos, estamos ajudando a levantá-los, ou somos nós que estamos empurrando aqueles que estão caídos no chão? Isso é importante também. É lembrar que a fé ela é uma virtude teologal no mundo moderno, ou seja, a fé surge com o mundo moderno, porque no mundo anterior este pensamento era muito, digamos, distribuído, né? A gente não tinha a fé que precisava ter. E com o início do pensamento no Deus único, isso teve a oportunidade de centrarmos mais em um Deus universalista, pode-se dizer assim. É preciso também termos a convicção pessoal sem contradizer a ciência e não ficar falando coisas, né? Ah, não, mas a minha fé, tenho certeza que eu vou ressuscitar na carne, que tal? Mas, gente, a carne, uma vez destruída, ela não tem como ser recomposta. Uma vez desagregados os elementos, eles não voltam novamente. O que vai acontecer, meu caro, é que você vai reencarnar em outra vida. Aquele corpo que estragou, deixa ele para lá. Você vai ter um corpo novo, né? Novinho em folha, diga-se de passagem, né? Então é importante lembrar sobre isso. E também acreditar e seguir em frente, seguir adiante, mesmo que tenhamos né, vários desafios, mesmo, né, que a vida, às vezes, em alguns momentos, diga não, tenhamos a fé de que um dia ela vai dizer sim. E como eu falei também, os maiores desafios que temos na nossa caminhada são para nos aperfeiçoar. Diz um dito popular oriental, que assim como o fogo purifica, né, o ouro, o sofrimento purifica a alma. O que a gente precisa compreender é que este sofrimento, na verdade, é um educador na nossa caminhada. E a nossa fé, ela vai nos orientar neste crescimento. E para completar, eu trouxe uma poesia da nossa querida Alta de Souza, intitulada No Livro d'Alma, que diz assim: se tens fé, não te aflijas à noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sobre a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Que o Mestre amado siga com todos nós, meus irmãos. Mais uma vez e sempre, pela oportunidade de estarmos reunidos na nossa casa e pela atenção de cada um dos senhores, o meu muito obrigado. Muita paz a todos. Desculpa porque nós temos aqui horários múltiplos, tem aquele lá, então tá bom. Vamos fazer. Nós é que agradecemos ao nosso querido irmão André Cantarelli pelas belíssimas reflexões, né? E que Deus continue iluminando a tua vida. E é muito bom a gente relembrar que esse mês, o ciclo de palestras, prepara-nos para um novo ano. Iniciamos no dia 3 de janeiro com o tema Tende bom ânimo. E hoje estamos encerrando com chave de ouro o poder da fé. Que possamos então fazer a nossa parte, né? Muito obrigado, André, mais uma vez. Vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é o momento do passe. Algum dos senhores e da senhora desconhecem essa atividade? Todos conhecem?